calamidade, caos, confusão vem, mas eu também. Palavra e sonhos do Rei Yeshua. Rose, parte 3 de 3. 3 de março de 2025. Introdução. Estou compartilhando 2 sonhos, uma palavra e uma sessão do nosso Rei Yeshua, enquanto ele prepara sua noiva para sua vinda. Por favor, levem todas as palavras, sonhos e sessões ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Comentário final. Continuação. E vou ler na Escritura, 1 aos Coríntios 15 versos 23 e 24 que diz, 23 cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 24 Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade e todo o poder. E isso, como eu disse, é a última trombeta. Então, diz nessas Escrituras, 1 aos Coríntios 15, 45 assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Adão foi o primeiro homem e é da terra. Então nós ainda somos uma alma vivente, nós somos da terra, nós somos terrestres. E o último Adão é nosso Senhor do céu, e ele é um espírito vivificante e ele nos vivificou. Essa palavra vivificar significa apenas tornar vivo e ele vivificou nossos espíritos. Então, entendam isso, que quando nascemos de novo, agora temos Cristo em nós. Ele vivificou nossos espíritos, tornou vivos nossos espíritos. Somos transportados para o reino de seu Filho e isso é Colossenses 1 verso 13, que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, agora estamos sentados em lugares celestiais, e isso está em Efésios 2 verso 6 e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Vou colocar todas as escrituras na caixa de descrição com tudo o que estou dizendo nesta sessão e tudo o que está nas palavras também e nos sonhos. Por favor, vão e estudem as escrituras também para acompanhar tudo o que estou dizendo aqui. Então, agora estamos sentados em lugares celestiais e temos a semente incorruptível, que está semeada em nossos corações. E temos um coração de carne. E estamos apenas esperando pela redenção de nossos corpos. Amém. E temos essa semente incorruptível dentro de nós, nossos espíritos foram vivificados, estamos sentados em lugares celestiais e fomos transportados para o reino de seu Filho. Aleluia! E vou ler Romanos 8 verso 23, porque Paulo coloca isso melhor. 23 E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então temos os primeiros frutos do Espírito. É onde estamos todos agora, todos nós nascemos de novo, crentes cheios do Espírito Santo, estamos apenas esperando pela redenção de nossos corpos, que é a ressurreição, que são nossos corpos permanentes. E é aí que ele vai deixar de ser um corpo terrestre e se tornar celestial. Para resumir todas as palavras que foram usadas nas Escrituras, esses corpos agora são terrestres, são corpos mortais, corruptíveis, naturais, desonrosos e este corpo será transformado na última trombeta. É o que diz nas Escrituras, na última trombeta, que é a 7ª trombeta, eles serão transformados em corpos celestiais imortais, incorruptíveis, espirituais e glorificados. E isso é apenas para resumir tudo o que foi dito nas Escrituras. Então, há esse processo. E como eu disse, agora estamos em tempo de preparação. Estamos esperando a chegada do nosso noivo para tocar o shofar. É quando ele leva sua noiva. E isso é para levá-la para casa para o casamento, a consumação. Ele foi para preparar um lugar para nós e é sempre no tempo do Pai quanto a quando o Filho vai buscar sua noiva. E vai ser, como ele disse, no terceiro dia de 3 dias de escuridão. É aqui que seremos levados para a sala do trono. This is where we will be caught up to the throne room.
E isto está alinhado com a escritura de Oséias 6 versos 1 ao 3, onde diz: Vinde, e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, e Ele nos sarará, Ele nos feriu, e Ele nos atará a ferida. 2 Depois de 2 dias Ele nos revivificará, ao terceiro dia Ele nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. 3 Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, sua vinda está preparada como o nascer do sol, Ele virá a nós como a chuva da primavera, que rega a terra. Onde diz que no segundo dia somos revividos, no terceiro dia somos ressuscitados. E em Apocalipse 12 verso 5, E ela deu à luz um filho varão, o qual está para reger, apacentar, todas as nações com uma vara de ferro, e foi arrebatado, para cima, o filho dela, até Deus e para o trono dele. Apenas com relação a seu filho varão ser arrebatado para a sala do trono, porque este é o nascimento do filho homem através dos 3 dias de escuridão. Como eu disse, não vou explicar mais, porque tenho todos os vídeos sobre os 3 dias de escuridão e tudo com relação a isso. Então, no momento deste casamento agora, este é o momento da consumação. É quando receberemos nosso noivo enquanto ele manifesta sua glória através de nós. Somos transfigurados. E neste momento, como eu disse, é quando ainda estamos em nossos corpos terrestres. Como ele disse, seremos feitos sobre-humanos, pois também receberemos poder e as 2 unções. E é isso que nos diz em Apocalipse sobre as 2 testemunhas. Leiam Apocalipse 11 verso 3 que diz: 3 E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E na verdade procurei nos Trons, a palavra poder, que no grego é exousia G 1849, não consigo pronunciar a palavra desculpem. E havia algumas descrições com relação a isso, mas em uma delas realmente dizia sobre-humano. É assim que ele está descrevendo nossa transfiguração como sendo sobre-humanos, mas ainda estaremos em nossos corpos terrestres até aquele último dia, até aquela última trombeta todos nós mudaremos. Outro exemplo que ele nos deu nas Escrituras é Mateus 17 versos 1 ao 3, onde Yeshua foi transfigurado. Foi enquanto ele ainda estava em seu corpo terrestre, porque, como sabemos, ele era a palavra feita carne. Ele se fez carne por nós, para que pudesse morrer por nós. Ele se fez carne. Então, ele foi transfigurado também, enquanto ainda estava em seu corpo terrestre. Esta é uma imagem profética do que vai acontecer na hora do casamento. Ele escolheu levar seu círculo interno, que eram seus 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Isto é representativo de sua noiva, porque, como ele diz, poucos são escolhidos. Ele os leva para o alto da montanha. Isto é um reflexo da sala do trono, o Monte Sião. O Monte Sião é a sala do trono. E Moisés e Elias então lhe apareceram. Essas são as 2 testemunhas, como já falei em vídeos anteriores. E eles também agora representam as unções que a noiva receberá. E isso é para seguir adiante com o ministério. E como eu disse, a noiva são os 144.000 e também as 2 testemunhas. Também foi profético quando Pedro disse, façamos aqui 3 tabernáculos, para Yeshua ou Jesus, Moisés e Elias. Isso na verdade foi profético porque ele estava falando sobre o dossel que o noivo e a noiva são colocados sob um casamento judaico tradicional. E o dossel é chamado púlpita. E no casamento eles são colocados sob o dossel. É simbólico de seu novo lar. Mas aqui, profeticamente, também é simbólico de ser coberto pela graça do nosso noivo. Estamos sendo cobertos por sua graça para sempre. É isso que a imagem profética desses 3 tabernáculos está nos dizendo. Então tudo nesta escritura em Mateus 17 versos 1 ao 3 está nos apontando para o tempo do casamento do nosso Rei Yeshua, nosso noivo e sua noiva. Amém. Aleluia. Então entendemos que ainda estaremos transfigurados em nossos corpos terrestres na hora da colheita. E o tempo da colheita é também o tempo em que nós, como a noiva, estaremos chamando os convidados do casamento para a ceia das bodas do Cordeiro. Os convidados do casamento são a colheita do trigo. Espero que algumas uvas também estejam lá,
mas este é o tempo da colheita do trigo. Wedding guests, it's the wheat harvest, isn't it? The grapes, hopefully some grapes will be there as well. But this is the time of the wheat harvest. E também é a mulher, porque em Apocalipse 12 verso 6 eu acredito que é onde a mulher, depois de dar à luz o filho homem, tem um lugar preparado para ela no deserto e esse é o corpo mais amplo da igreja. Mas entendam que quando dizemos igreja isso significa apenas assembleia ou congregação, não é um prédio, a maioria de nós entende isso, mas eu só queria ter certeza de que todos nós também soubéssemos disso. Então, quando dizemos o corpo amplo da igreja do seu povo que estamos falando, é de pessoas que falamos quando dizemos isso. Então, o que é realmente bom entender também, é que quando se trata do tempo até o Pentecostes temos as chuvas têmporas e serodias que começam a cair no primeiro mês. A escritura está em Joel 2 versos 28 ao 32, não consigo lembrar exatamente, mas por favor, vá e leia todo Joel 2. Porque é tudo sobre o tempo da colheita, o exército do fim dos tempos e o dia em que o Senhor vem. E as chuvas temporãs e serodias vão cair e esse é o nosso Senhor agora derramando seu Espírito sobre toda a carne durante esse tempo. E quando chegarmos ao Pentecostes, isto é para a mulher, todos os que não se afastaram, todos os que estão clamando ao nosso Rei Yeshua, seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para salvá-los neste momento. Quando chegar o tempo do Pentecostes, se eles realmente se voltaram para Ele, se arrependeram de todo o coração, eles vão receber o batismo do Espírito Santo assim como no dia de Atos 2 verso 4, assim como os apóstolos receberam naquela época. Isto é o que vai acontecer no Pentecostes. Então, eles também, como a mulher, serão cheios do Espírito Santo e farão parte deste ministério de trazer a colheita também. Não será apenas sobre os 144.000, será sobre todo aquele que invocar o seu nome. Então, não caia fora durante esse tempo, aconteça o que acontecer, se você não fazendo a parte desses 144.000, se você não faz parte da noiva, não caia fora, você não foi deixado para trás. Essas séries, deixados para trás, são uma abominação, ninguém é deixado para trás. Nosso Deus não estará deixando ninguém para trás. Ele tem um plano para todos. Nobody is left behind. Our God is not leaving anyone behind. He has got a plan for it. Este será o maior reavivamento que o mundo já viu, testemunhou ou experimentou. Ele estará derramando seu Espírito Santo sobre toda a carne. E assim, no Pentecostes, todos os que estão nele neste momento receberão grandes dons. No batismo do Espírito Santo, eles vão receber grandes dons para também poderem ir adiante com grandes dons e poder do Espírito Santo para trazer esta colheita. Este é o grande reavivamento sobre o qual todos estão falando. Então, não caiam. Então, lembrem-se disso também sobre esse próximo Pentecostes de 2025. E no final da colheita, no final da grande tribulação, pouco antes da ceia das bodas do Cordeiro, como diz em Apocalipse 19 verso 8. 8 E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E como diz em Apocalipse 19 verso 7. 7 Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa se aprontou. E observe agora que diz esposa. Isso porque o casamento e a consumação já aconteceram. A noiva agora está casada. Então, agora chamamos de esposa. A noiva agora está casada. Agora, apenas tenha em mente que algumas versões, especialmente as mais novas da Bíblia, mudaram essa palavra. Eles mudaram de esposa para noiva, o que é incorreto. Se diz noiva na sua Bíblia está incorreto, porque tira toda a imagem profética do momento do casamento e quando o casamento aconteceu. Então, entenda que isso tira a imagem profética. Por que deveria dizer esposa? Porque agora estamos nos preparando para a ceia das bodas do Cordeiro, mas o casamento já aconteceu, a consumação aconteceu.
Ser concedido vestir o linho fino é concedido somente agora à esposa. Então, o linho fino que agora estamos vestindo, sim, é a justiça dos santos, mas sabemos que é na verdade a justiça de Cristo. Sua justiça que agora está colocada sobre nós são nossos corpos celestiais. Yes, it's the righteousness of saints, but we know that it's actually the righteousness of Christ. His righteousness that is now put on us is our celestial bodies. É neste momento antes da ceia das bodas do Cordeiro que vestimos este linho fino como sua esposa. E também os convidados do casamento devem vestir suas vestes para as núpcias. E isso, novamente, é a justiça de Cristo. Esses são nossos corpos celestiais. É nesse ponto que todos nós somos transformados. Esta agora é nossa herança eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez no estágio do noivado. Esta é a promessa da herança eterna. É o linho fino que agora estamos vestindo e os convidados do casamento estão vestindo suas vestes nupciais também. E com relação às vestes nupciais, há na verdade um aviso a todos os convidados em Mateus 22 versos 11 ao 13. 11 O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. 12 E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. 13 Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vemos o rei lançando para as trevas exteriores um convidado que não estava preparado e vestindo uma veste nupcial. E, novamente, isso é apenas um aviso profético de que é apenas a justiça de Cristo agora e nós sendo redimidos da terra que estamos agora, colocando nossos corpos celestiais, nossos corpos espirituais. Eles são as vestes nupciais e eles são, como eu disse, o linho fino agora da esposa para esta ceia das bodas do Cordeiro. E isto é para todos os que tomam parte na primeira ressurreição e não terão parte na segunda morte. E como eu digo, para este tempo, todos nós somos transformados no último dia, a sétima trombeta, a última trombeta. Neste tempo, como sua esposa, como os convidados do casamento, teremos corpos celestiais, espirituais e glorificados. Aleluia! É então que a alegria do reinado milenar começa. Então apenas uma última coisa para dizer, ser a noiva, não é sobre elevação, é mais sobre função e ser o círculo interno, ou os escolhidos, os eleitos, assim como Pedro, Tiago e João. Isso não significa que Jesus, o rei Yeshua, não teve um relacionamento íntimo com o restante dos apóstolos e com todos os seus discípulos. Ele tem um relacionamento íntimo com cada um de nós. Este reino vindouro não é como os pagãos o fazem. Este reino vindouro não é como o mundo faz. Então, não pensem nisso dessa forma. Todos, cada um de seus filhos é precioso aos olhos do nosso Rei Yeshua, nosso Abba Pai. Cada pessoa, sejam eles convidados de casamento, ou venham a ele no próximo milênio. Cada um de sua criação é precioso para ele. Você é precioso para ele. Cada um dos seus filhos, entendam isso. E como diz em Apocalipse 7 versos 13 ao 15, esses são os que João está olhando. E ele vê aqueles que morreram em Cristo na grande tribulação. Eles estão vestidos com vestes brancas diante do trono e servem a Deus dia e noite. Então, eles estão lá servindo a Deus e reinando conosco como a noiva. Todos na primeira ressurreição estarão governando e reinando. A noiva apenas terá uma função diferente. Cada um de nós tem um relacionamento íntimo e pessoal. Ele está dentro de todos nós. Esta é a única possibilidade e razão pela qual podemos ter corpos celestes, porque temos Cristo em nós. E é assim que será no próximo milênio. E todos os que participam da primeira ressurreição, bem-aventurados são eles. E esse é Apocalipse 20 versos 4 ao 6. Eu realmente espero ter feito algum sentido. Eu entendo que quando chegamos à sala do trono neste momento, este é apenas o momento da transfiguração.
Bem, eu digo sim. Vai ser incrível, vai ser sobre-humano. Mas neste momento, ainda não é a mudança, a ressurreição, permanente. Este é apenas o estágio inicial da primeira ressurreição, se isso faz sentido. É apenas o primeiro estágio do casamento. Amo todos vocês e realmente espero vê-los em breve. Obrigado. Tchau. Right, I love you all, and I really look forward to seeing you all soon. Thank you. Bye.